Tá certo. Mas vamos que vamos. Agora são 6 horas e 59 minutos. E o assunto agora é mercado imobiliário. Opa! Tá? Veja, muita confusão. A gente fez questão, inclusive, de tentar fazer um debate de pronto. Doutor Luciano Barreto se colocou à nossa disposição para participar do debate, mas da parte das cooperativas eu não senti aquela vontade de uma discussão mais ampla. Então, a De gente levar fica o tema assim, adiante, né, O André? nosso programa tem a tranquilidade de fazer jornalismo sério, né? E a gente está lendo a respeito, eu disse a vocês que ia ler muito a respeito disso aí, para poder trazer uma informação mais criteriosa. E aqui conosco, já nos estúdios da Rio, o empresário Luciano Barreto, que é presidente da CEOP, e que veio para explicar exatamente o que é que está acontecendo, né? Porque eu já vi de tudo no mercado imobiliário aqui, nunca vi a CEOP se manifestar contra ninguém. Mas nesse momento, em função do que está acontecendo, né, e da forma como as coisas estão sendo feitas, a gente está vendo realmente os empresários meio chateados, porque, afinal de contas, toda concorrência ela tem que ser concorrência leal e não desleal. Claro. Vamos à entrevista? Vamos à entrevista. Entrevista. Bom dia, doutor Luciano. Bom Seja bem-vindo dia, à Rio bem-vindo. FM. Maracaju a seus pés aqui, né? É verdade, eu, em primeiro lugar, agradecer a vocês pelo convite, dar um abraço a todos os seus ouvintes e me colocar à sua disposição e à disposição da condominial para que possamos dar um debate em prol da sociedade. Claro. É isso que eu me encontro à disposição. Bem, a gente ouve falar do processo de cooperativas, né? Mas em Sergipe existe efetivamente o sistema de cooperativa em andamento ou não? Ou estão usando o nome cooperativa apenas para, digamos assim, se beneficiarem de forma errada? É bom que se diga, porque se está fora da normalidade é Sim. algo que está errado, né? E isso, de certa forma, está prejudicando o mercado, doutor Luciano. André, eu vou começar Pois não. Lendo parte da publicidade da própria condominial. Tá certo. Certo. Ela diz que o modelo associativo é a evolução do mercado imobiliário. Então é o seguinte, fazer fora da lei, se isso fosse evolução, o contrabando seria uma evolução. Porque vende mais barato, mas não paga os impostos. Os impostos, né? Recentemente, acredito que vocês tenham noticiado, a Polícia Federal recolheu mais de 4 milhões de aparelhos que transmitiam filmes, Netflix, etc., como piratas. Exatamente. Na verdade, isso é evolução. Então, os fabricantes desse equipamento podiam se referir àqueles da Netflix tal como evolução. Evolução é fazer cada vez melhor dentro da lei. Claro, é verdade. Entendeu? Então é o seguinte, nós não podemos considerar atividade ilegal como evolução. Pode evolução para os ganhos financeiros que ofere a condominial. Então eu diria a você o seguinte, você falou em cooperativa, então vamos responder a questão do associativo. Certo. O direito do que trata associação, ele define aqui, você reúne os colaboradores aqui da rádio e diz: vamos fazer um prédio. Então é necessário que as pessoas tenham a entidade, sejam afins. Por exemplo, Banco Brasil tem uma cooperativa, tá ok, tá correto. Mas quando você sai para a atividade onde existe hoje 8 associações por moradia, então ele assumiu a posição de incorporador. Quer dizer, e outra coisa, a cooperativa ou associação, como ele se manifesta, ele não pode ter publicidade. Você vê na porta dos canteiros, outdoor, vê nas redes sociais, está aqui uma prova de que eles Até fazem... porque o fim é social, né, doutor Luciano? fim- Não é midiático, não é lucrativo, Você não né? está ali para atrair pessoas. Sim, Na verdade, a associação, pelo que eu entendi, ela é formada a partir de um grupo de pessoas, né, já pré-definidas, né? Entendi. Inclusive aqui diz o Verdade. seguinte, aqui eu estou com a lei na mão. Certo. Ele diz que sim, o direito de que trata o artigo 1º que é da associação, poderá ser transferido a outro autônomo independente da alienação da unidade que vedada a sua transferência a pessoa estranha ao condomínio. Então, é o seguinte, se você forma um grupo de amigos
para fazer o empreendimento. Agora, imagine 6 associações iguais, tá certo? Então, eu não vou me deter muito nessa questão de cooperativa, porque, na realidade, eles não são cooperativas, certo? Certo. Então, eles evoluíram, certo? Eles evoluíram para obra a preço de custo. Eles dizem que é uma inovação no mercado imobiliário e que eles fazem obra a preço de custo. Tudo bem. Isso, em primeiro lugar, é uma citação que depõe contra as incorporadoras tradicionais. Certo. Tá certo? Quer dizer, aqui nós temos umas 10 incorporadoras, todas Tradicionais, fazendo um trabalho sério. que tem escritório montado, tá certo? E tem 40, 50, 100 funcionários, como é o caso. No entanto, essa atividade da condominial, ela se exerce no próprio canteiro de obra. Porque ela se veste como condomínio, quando, na verdade, ele é um incorporador. Entendi. Quer dizer, na verdade, pelo que eu entendi, doutor Luciano, uma pessoa, um empresário, ele está ali com o papel de incorporador, mas com uma roupagem, criando uma roupagem de quem está fazendo uma associação, e não é verdade, né? O camelô é um comerciante. O camelô é um comerciante. Mas por que ele tem o preço menor? Porque ele não paga impostos, é isso? Não? Tem uma série de fatores. Por exemplo, como ele ganha ao longo da... Porque existem 2 figuras aí. Uma figura que é a condominial, que simplesmente o assistente técnico, o assessor técnico, como se diz, como eles dizem, da própria dita associação, que não é associação. Certo? Existe a figura da associação pró-moradia. Eu não conheci isso no mundo. No momento tem 8, já fizeram mais 8, tem 16 associações pró-moradia. Tudo isso que capta clientes, que faz publicidade, que tem corretor travestido porque ele não pode aparecer, é ilegal aparecer como corretor. Certo. Então, alguns corretores que captam clientes. Então, eles, a rigor, eles se vestem de várias figuras que nenhuma delas se enquadra na lei. Sim. Isso é que é importante. Então, é o seguinte, é a única atividade do mundo que eu conheça, e olha que eu leio muito, e vocês também, que de um lado tem lucro, de outro tem riscos. Então é o seguinte, na hora que a obra está concluída, o risco de quem, a partir daí, de quem é? É de quem comprou a unidade. Certo. O que surgir de trabalhista, de questões tributárias, fiscais, INSS, vai cobrar de quem? Ele é um mero assessor. Ele disse, não, minha missão acabou quando a obra foi concluída. Você entendeu? A minha parte eu já fiz, agora é com vocês. Né? E esse tipo de problema acaba acontecendo mesmo no dia a dia, né, doutor? É o comum. Luciano. É o comum, entendeu como é? Então é o seguinte, na incorporação, ele diz que atua no mercado imobiliário, certo? No mercado imobiliário, por exemplo, uma associação, a Associação dos Funcionários da Rio. Certo. Tudo bem. Ela pode fazer um prédio, pode abrir um bar ali na esquina. Mas qualquer que seja a atividade que essa associação resolva exercer com fins comerciais, ela tem de obedecer a alguma legislação. Na associação, ela, por ser associação, não pode fazer um prédio no meio da rua. Sim, sim. Ela tem de obedecer ao Código de Obras. Claro. No caso da relação com o mercado, qualquer que seja a atividade, a lei diz isso, ela tem de ter a figura do incorporador. E na incorporação só existem 3 modalidades. A incorporação a preço de custo, incorporação por empreitada, preço fixo ou preço global. Eu posso dizer, eu vou construir sua casa por 500 mil, vou lançar um apartamento por 1 milhão sem reajustamento. Está certo? Num país que não tem no dólar, quem faz o dólar faz desse jeito. Se tiver inflação. Entendeu? Então é o seguinte, essa que a sociedade precisa captar. E outra coisa, como o prazo é muito longo entre a formação da ideia e a concretização do empreendimento, tudo é custo que repassa para quem? Para quem comprou a unidade.
Então, depois que nós começamos essas colocações na imprensa, as pessoas têm me dito, rapaz, eu comprei, mas não saiu mais barato. Porque nem todos têm a curiosidade de corrigir o que pagaram. Certo. Tá certo? Então é o seguinte, a associação não pode ter lucro. Tem um empreendimento aqui na Via Teixeira, que na tabela deles mesmo, o terreno está sendo vendido pelo dobro do preço do mercado. Então aí é bom demais. Tem lucratividade, né? Tem lucratividade, é para mim ter lucro. Sim. Então é o seguinte, como eu dizia, é uma evolução? É. Por que a série não evolui para isso? Porque as outras... Se é uma coisa legal, por que vocês não evoluem para isso? Né? Porque não existe atividade nenhuma no mundo, a minha, a sua, de Priscila, ou da própria Rede Rio, que não tenha, na outra ponta tenha risco. Você acorda de madrugada para vir batalhar para evitar os riscos que podem acontecer à sua atividade. Exatamente. A condominial não tem risco nenhum. Porque se o governo disser, vamos dobrar o preço do ferro, o índice que corrige o incorporador dentro da lei é um índice tabelado pela Fundação Getúlio Vargas, por órgãos oficiais. O dele é custo, incorpora ao preço, quem paga é o adquirente. Certo. Então é o seguinte, eu já pesquisei, como eu disse, não existe no mundo atividade que possa, tá certo, não ter risco, a não ser, mesmo as atividades ilegais, elas podem ter risco. Entendi. Porque o contrabandista pode ser preso. Claro, com certeza. Não é verdade? Exatamente. O Agora... risco... E é um risco grande, diga de passagem. Né? Então é o seguinte, o que é que acontece? Na associação, Sim. porque o nome associação, na minha opinião, é uma associação que, entre uma condominial que somente ganha e do outro lado, o associado, entendeu? Só tem riscos. Quer dizer, traduzindo da melhor maneira possível para as pessoas que nos ouvem agora, quer dizer, quando a pessoa compra um imóvel de um incorporador, de uma incorporadora, né, de uma empresa legalmente constituída e tudo mais, essa pessoa praticamente não corre riscos porque o incorporador será acionado sob qualquer circunstância. No caso da associação, não. Na associação, qualquer problema que exista vai caber exatamente a quem está comprando aquela unidade, né? É verdade. Inclusive, se você, André ou Priscila, compraria um automóvel em qualquer concessionária sem receber o certificado de garantia? Eu não. Pois é. Aí, então, aí é o risco, né? Um automóvel, uma televisão. Eu fui comprar um aparelho, um carregador lá na iPlace, ali no Shopping Rio Mar, e o cara disse, se o senhor quer o certificado de garantia, R$400. Agora a pessoa compra um apartamento de R$1 milhão e não existe certificado de garantia. E qual é o certificado de garantia do mercado imobiliário? Está na lei. Certo. É o memorial de incorporação, é o registro da incorporação. E chega a ter 200 a 300 páginas. Porque você tem de descrever tudo que vai ter no seu prédio, quais são as suas responsabilidades, é muito simples. E por que a condominial não registra a incorporação? Porque na lei, sabe, André, está aqui a lei... Isso é uma coisa importante. Quando você compra um imóvel, né? Eu já comprei imóveis e sei disso. Você recebe esse memorial com tudo, qual é o piso que vai ser utilizado, da forma que... Né? Claro, Tudo discriminado ali, né? Tem que ter essa garantia. Vocês conhecem uma associação... Primeiro se forma a associação, depois definir a atividade dessa associação. Nada contra a associação dos policiais fazerem um empreendimento, mas tem que fazer dentro da lei. Certo. Tá certo? Para isso existe a lei das incorporações, que é a lei 4.591. Então, quer dizer, o que o senhor está falando, e é bom que diga isso, que as pessoas às vezes costumam deturpar, né? A grande verdade é que nada contra as associações, desde que sejam associações de pessoas que se reuniram ali com o objetivo de construir um prédio, né? Certo. Quer dizer, aí é diferente, né? Não é um cara, como incorporador, porque praticamente é o que ele é mesmo, né? Comprar o terreno, já vende o terreno para o grupo com valor 2 ou 3 vezes maior e faz o prédio sem responsabilidades, que não tem as responsabilidades estão recaindo sobre quem comprou, e aí resultado, e ele só tem lucratividade que não deveria ter, né? Quer dizer, não é um processo associativo. Não né? Ele se coloca como associação, depois na própria publicidade ele fala em obra, preço de custo,
Quer dizer, eles fazem propaganda, inclusive. Fazem né? propaganda, está aqui, entendeu? Para provar. Ou seja, o termo associação à fachada, né, doutor Luciano, pelo que a gente está entendendo. Isso aqui está na internet. É uma fachada, Entendeu? porque não Isso se aí tá na trata internet. de associação. Quando a gente vê fins comerciais, fins publicitários, então a utilização desse termo passa a ser realmente uma fachada. Não é associação. Entendeu? Então é o seguinte, aí eles falam a preço de custo. A preço de custo, empreendimento a preço de custo, é uma atividade própria do incorporador. Sim, sim. Tá certo? Quem é o incorporador nesse caso? É o condomínio dos que compraram. Entendi. Então ele disse que, a lei disse, mesmo no empreendimento com as unidades individualizadas, dá uma olhada aqui. A figura do incorporador são os que aderiram àquele empreendimento. Então, eles são apenas, você vai olhar aí, assessoria técnica. Deu um problema aqui no empreendimento. Não é comigo, não. É lá com o condomínio. Eu não fiz a obra. Quem fez foi o próprio condomínio. Quem contrata o engenheiro é o condomínio. Certo. Você passa numa obra da condominial, não tem uma placa de engenheiro, que é uma ilegalidade. Engenheiro responsável, o senhor fala. É responsável. E aí, nesse caso? Pode ficar, retorno para vocês. Entendeu? No caso de um incorporador que cumpre a lei, que faz dentro da lei, entendeu? Ele tem uma placa. A primeira coisa que a gente vê realmente em frente aos prédios, né? Entendeu? Engenheiro responsável, Luciano Barreto. Né? Então, assim, ele mesmo se define como realizador de obra a preço de custo. Mas me explique, nesse caso aí, quem é que assume a responsabilidade pela engenharia? Não aparece ninguém? Pelo menos eu percorri 2 empreendimentos deles recentes, não encontrei o nome do engenheiro, tá certo? Tudo bem. Outra coisa é o seguinte, o cara às vezes começa uma empresa, lança um empreendimento, todo mundo pergunta quem é, quem não é, quem é o engenheiro e tal, porque tem preocupações em relação àquilo que está investindo. Tá certo? Neles não, porque é tudo sigiloso. Onde é essa empresa? Quantos funcionários tem? Então você pega as incorporadoras tradicionais e quando ele afirma que ele é evolução, é como eu disse, é evoluir fora da lei. Qualquer atividade ilegal, vamos considerar uma evolução. Como eu disse, o camelô é uma evolução do comerciante. Né? Não paga impostos, não né? Não paga impostos, é uma evolução. Vende mais barato porque também não paga os impostos. Não paga impostos, você pode comprar. Mas, na realidade, esses apartamentos saem mais baratos mesmo ou na hora que você vai fazer a conta? As pessoas que têm me conversado, entendeu? O que ele me diz é o seguinte, você tem de pegar tudo que você pagou e corrigir pela inflação. Certo. Ou pelo Índice Nacional do Custo da Construção. A pessoa escolhe. Ao final, ele fica por 20 anos responsável por tudo que acontecer no empreendimento. Porque quando alguém reclamar qualquer coisa, ele diz, não, eu não fiz nada, quem fez foi vocês mesmo. É um sistema, entendeu? Que não existe. Então, aqui diz o seguinte, o incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terrenos e accessões que correspondem às futuras unidades autônomas após o registro, no registro de imóveis competente do memorial de incorporação, composto pelo seguinte documento. Tem uma lei específica dizendo o que é que tem que constar no memorial. Tem memorial, tem 300 páginas. Nossa. Eles não têm memorial. Então é muito simples eles se regularizarem. Eles façam o memorial de incorporação, incluam quais são as responsabilidades dele e quais são as responsabilidades de quem adere. Esse aqui é importante, porque é o seguinte, eles não são cooperativos, não são associação. Entendi. Você não pode ter 13 associações, pode ter 8 empreendimentos com a mesma associação para a moradia. Segundo, na hora que ele fala, e ele fala na entrevista dele, ele fala em... Aqui, ó. Isso é possível porque no modelo de obra a preço de custo, então ele se reporta à lei das incorporações. O senhor está pontuando, né? Aqui toda a a lei. regulamentação, a lei, ponto a ponto, e esses
e esses ferimentos à lei, né? O Então, senhor não coloca tem aí realmente nada legal. está sangrando a lei. Não tem nada legal. Então, vamos ouvir aqui. É o artigo 58 da Constituição por Administração. Nas incorporações em que a construção for contratada pelo regime de administração, chamado a preço de custo, ele fala aqui, será de responsabilidade dos proprietários ou adquirentes o pagamento do custo integral da obra, observadas as seguintes disposições. Tem tudo aqui, ó. No regime de construção por administração, será obrigatório constar do respectivo contrato o montante do orçamento do custo da obra, elaborado com estrita observância dos critérios e normas referidos no inciso 2 do artigo 53, a data que se iniciar efetivamente a obra. E aí vem aqui, sabe, André? Certo. Você tem aqui, esse projeto aqui, o Barolo, que é uma das avenidas mais valorizadas de Sergipe. Eu fiquei até impressionada com o portfólio, o catálogo, né? Agora, o preço que eles anunciam, R$ 5.500 o metro quadrado. Mansão Barolo, é isso. Mansão Barolo, certo. Compare o Mansão Barolo, está aqui as fotos. Qual o valor, por favor, doutor Luciano? 1 milhão, em média, 1.100.000. 1 milhão de reais. Certo. Em média, 1 milhão de reais. Tudo bem, 1 milhão de reais. Tem apartamento feito dentro do mercado imobiliário por 2 milhões, certo? Primeiro, 1 milhão não faz, mesmo com os benefícios que ele tem. Certo. Ele não faz. Certo. Até o final da obra, esse milhão vai virar milhões. Né? Então, a obrigação pelo regime de preço de custo é apresentar o orçamento da obra naquele momento que ele faz a publicidade. E em nenhum momento um apartamento de luxo custa R$ 5.500 o metro quadrado. Entendeu? E normalmente é 1 ou 2 no máximo por andar. Quando você faz a conta... Aí são 52 apartamentos. É uma torre, né? É uma torre que é de alto luxo o prédio. Sim. Então, como é que faz isso a preço de apartamento de médio padrão? Então, eles fazem isso para atrair o incauto. Sim. O incauto chega, puxa, que barato, e vai lá. E aí começa, primeiro eles recebem logo o preço do terreno. O preço do terreno está aqui... numa planilha que precisa de muito trabalho para entender, entendeu? Porque ele bota aqui sempre, olha, terreno, tanto, mais a cota. A cota é da futura construção, certo? Tudo bem. 3.596. É o desafio que eles mostram que se comprar, porque na obra preço de custo, o terreno tem que estar pelo preço de custo. Claro. Para isso que ele é optado por obra preço de custo. Entendeu, André? Dificilmente o terreno custou isso aí, né? Certamente não custou. Porque nós temos terreno na Via Teixeira, numa posição melhor do que essa, eu vendo por R$ 3.500 o metro quadrado. Sem problema nenhum. Entendeu? Então, que situação, hein? Então é o seguinte, o que é que está acontecendo? As outras empresas, que essas pessoas me perguntam, Luciano, por que a Série não adere também a esse modelo inovador? Eu digo, porque a Série não pode atuar fora da lei. Porque todo mundo sabe quem sou eu, onde me encontra, tá certo? Eu faço da Série, entendeu? Então é o seguinte, eu cheguei aqui embaixo, o senhor é o doutor Luciano da Série? Sou. Entendeu? Eu quero, às vezes o cara me reclama, às vezes outro elogia, outro me convida para a inauguração de um apartamento que nós fizemos, porque ficou muito satisfeito. Essa é nossa atividade, a dele não. A dele está aqui, ó. A única atividade que a condominial exerce é de recolher o lucro. É certo? Então, isso é que nós estamos combatendo. Nós não queremos que a condominial deixe de fazer o prédio dentro da lei. Sim. Porque a coisa mais difícil do mundo é a mesma coisa que um empreendedor em Sergipe botar um raio clandestina. É lógico, ela vai fazer aparentemente mais barato. Você entendeu? Agora, tá doutor Luciano, claro. o senhor traz aqui a lei, né? O senhor fala dessa questão do aspecto, né, das falhas. E como é que está essa questão jurídica dentro do processo da ilegalidade? O senhor, enquanto ACOP, associação, né, desses proprietários da construção, tem se mobilizado? O que é que o senhor tem feito para minimizar esses riscos, até para as pessoas que estão aderindo à associação, teoricamente? Nós estamos atacando. E também para não sangrar o meio imobiliário, né, o meio da construção. Nós estamos atacando em várias, entendeu? Várias frentes. Certo. A associação, ele entrou com ação judicial. Certo. Pedimos uma liminar para suspender os empreendimentos. Infelizmente, ficou numa discussão que a justiça é obrigada a fazer da legitimidade ou não da associação. Entendi. Certo? E achou que não tinha legitimidade para isso.
entendeu? Então, nós estamos com 14 denúncias. Já fizemos denúncia na Receita Federal, Estadual, Municipal, INSS, Ministério Público. Tivemos uma reunião sexta-feira no Ministério Público. Então, é o seguinte, é muito simples. Já tivemos reuniões através dos nossos advogados com a promotora da Congon, que julga a defesa do consumidor. Sim. Então, é o seguinte, a única coisa que nós queremos é que eles tenham um memorial de incorporação, que eles ajam dentro da lei. Certo. Então, assim, como eu lhe disse, Priscila, nós não temos terrenos, nossos colegas da associação têm uns 8 a 10 que têm tradição no ramo, que fazem, porque não fazem cooperativa, não fazem do jeito deles. É difícil fazer do jeito deles? Não. Agora, estamos dispostos a praticar a legalidade? Eles praticam um crime, está previsto na lei, entendeu? Que eles praticam um crime. Então, pelo que o senhor apresentou aqui, realmente está incompatível, né? Então, a lei, eu trouxe, inclusive está aqui a lei, quem quiser estudar, pesquisa 4591, então na lei não prevê, como eu disse, André, amanhã a associação qualquer associação monta um arraio, entendeu como é? E aí bota um gestor que não tem responsabilidade por nada. Chega um colega seu aqui e diz, fulano é isso, é aquilo, não sei o quê, o cara entra no processo contra quem? Quem é o responsável? É uma associação, entendeu? Então é o seguinte, nós não temos nada. Aqui, ó. Estende-se a condição de incorporador, isso é muito importante. Cláusula artigo 30. Estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direito aquisitivo que contrata a construção de edifícios que se destina à construção em condomínio, que é preço de custo, sempre que iniciar as alienações antes da conclusão das obras. Se o cara, então, eles, mesmo a preço de custo, eles são incorporadores. E como incorporadores, ele tem um memorial. Porque há tanto tempo no mercado, a condominial não registra a incorporação. Porque não faz o memorial de incorporação? Pois é. Porque define responsabilidades. Isso mesmo. Define o seguinte, o memorial de incorporação só é aprovado se tiver dentro dessa lei. Porque é o seguinte, a associação, existe atividade de associação. Qualquer atividade pode se unir à associação. Tá certo? Agora, é importante que, ao exercer essa associação... Que seja uma associação, né? Que seja uma associação. Você não pode ter... Eu não posso ser sócio da Associação dos Procuradores. Eu não sou procurador. Isso. Tem a AMASE, a Associação dos Magistrados de Sergipe. Eu não posso ser sócio da AMASE. Agora, se essa associação, que existe finalmente, qualquer uma dessas associações fizer vinculada a um público interno, a pessoas que se conheçam, que são amigos, efetivamente é uma associação. Mas, mesmo assim, ele tem de optar se essa associação vai executar a obra a preço de custo, que é o que eles dizem. Certo. Entendeu? Ou então como empreitada por preço global ou por preço reajustável. Então, não tem problema nenhum. Então, essas 3 atividades estão configuradas na lei. E o que ela fala de condomínio, que eu li aqui, primeiro tem que ser pessoas afins. E aí ele estabelece várias regras para o funcionamento do condomínio. Então, o que é que a Associação para a Moradia faz? Ele começa do fim para o começo. Está aí publicidade, aqui eu estou mostrando. Se não existe um grupo afim e se faz publicidade para trazer pessoas estranhas àquele grupamento... de fora, né? Está caracterizado externo, que é uma corporação disfarçada. Né? É travestida. Assim. Então, é o seguinte... eu tive o cuidado de ler a lei, tá certo? O senhor se aprofundou, né? Inclusive, até para trazer esse debate aqui. Eu quero que eles respondam de acordo com a lei. Aí, porque nós estamos no mercado há tanto tempo, todo mundo comprou, está muito satisfeito. Eu conheço muitos insatisfeitos. Eu conheço gente reclamando da qualidade. Eu vou até aproveitar e fazer esse recorte, porque esse debate está gerando muitas participações aqui dos nossos ouvintes. Eu estou pronto a esclarecer. Eu agradecer aqui o Dr. Frank Deering, que é advogado, atua no direito do consumidor. Ele diz, Priscila, parabéns pela pauta. Um assunto muito palpitante, bastante palpitante, inclusive, e a nossa preocupação em muitas pessoas que estão sendo lesadas e que ainda serão lesadas, né? Obrigada, Dr. Frank. Dr. Frank é advogado, especialista. Atua no consumidor, né? Dá esse
esse parecer, vamos dizer assim, né, aqui para a gente. E, sinceramente, e doutor Luciano, precisa ser muito bem entendido, que aqui em Sergipe, infelizmente, as pessoas, dependendo do grau de interesse, ou elas deturpam ou elas apoiam. É verdade. Sergipe, como toda sociedade, tem disso, né? E aqui no estado é diferente. Então, o que acontece? As pessoas precisam entender que o que a CEOP quer, né, é simplesmente que um sistema associativo seja efetivamente associativo, né? Claro. Que seja um grupo de pessoas afins que se somem e façam realmente um prédio, uma obra, de acordo com seus interesses. Agora, e que pague os impostos, né? Porque do jeito que está, fica desleal, né? Vai você chegar da Oviedo Teixeira aqui para nós, né? Uma avenida daquela, né? E dizer que você vai comprar um apartamento por R$1 milhão, obviamente que esse preço... Aí, quando chegar no final da obra, ele não existe, né? Na verdade, vai se chegar a preços completamente diferentes, onde o cara que está fazendo o negócio acontecer, né? Aí, que é uma espécie de incorporador, vai ganhar a parte dele e você que está comprando que se vire, né? Para pagar a diferença, né? Porque quem paga sempre é quem compra, né? É quem compra. E outra coisa... Não existe almoço grátis. Ele, né, usa, quando convém a condominial... Ele usa que é uma associação. Já mostrei aqui, todo mundo entende que não é associação. Sim. Quando interessa, ele diz que é preço de custo. Mas a preço de custo é da lei de incorporação. E ele não cumpre a lei de incorporação, porque o primeiro item da lei é dizer qualquer atividade que seja de associação, de condomínio, o que for, aquilo constitui uma incorporação. Certo. Porque a incorporação é colocar imóveis em cima de um terreno existente. Você incorpora ao terreno imóvel. Então, o prejuízo, sabe, André, já começa quando o município abre mão de receita, isso é a verdade, no ITBI. Quando você vai pagar um ITBI, que você comprou um apartamento, vai pagar o ITBI, é 2% sobre o valor do apartamento. No jeito que faz, ilegal, quero frisar bem, é ilegal. Ele paga o ITBI apenas pela cota parte do terreno. Por exemplo, você compra um terreno por qualquer valor, bota por outro no empreendimento. Tudo bem. Divide, se são 52 apartamentos, esse terreno tem 52 cotas parte. Certo. Aí, na medida que ele vai tendo, ele chama adesão, eu chamo comprador, ele vai transferindo, entendeu? E a unidade futura vai ser incorporada aquela cota à parte, certo? Uma unidade futura. Então é o seguinte, você não pode existir. Então, se teve uma decisão aqui do Tribunal de Sergipe, da doutora Angélica, que ela é muito clara ao definir a atividade como empresarial. Eles se negaram a devolver o dinheiro, mesmo com os descontos previstos em lei, o incorporador é obrigado a devolver, certo? Ação de rescisão contratual com restituição de importância comprado de compra e venda de imóvel firmado com a associação. Análise de incidência do Código de Defesa do Consumidor. Sim. Vinculado à associação apenas para a questão de lote. Caracterização da natureza de fornecedor de produto precedente. Divergência e cláusulas constantes no termo de adesão de compra e no estatuto da associação. Então, eles aí usam associação. Depende do interesse, o termo varia, né? Já vimos que a associação é ilegal. Do jeito que eles fazem, a associação é legal. Aí eles botam. No artigo 47 do Código de Direito do Consumidor, respeito ao princípio de prática, a cláusula clara sobre o direito do comprador à devolução integral do valor pago, manutenção da sentença, recurso conhecido e de provido. Decisão unânime. O comprador disse, não, eu quero o meu dinheiro de volta. Mas eles não devolvem o dinheiro, entendeu? Eles apenas dizem a você arranja você vai se tornar corretor do seu próprio lote. Vender, repassar, entendeu? Esse seu lote. Então, é o seguinte, o que eu quero mostrar à sociedade... E aí fica muito frágil para quem está do outro lado, não é? É verdade. O tal associado, que na verdade é um cliente. É verdade. Fica muito preocupante. Então, onde é que a condominial aparece? Aqui. Associação Pró-Construção Barolo Residência. Então, para cada prédio, ele tem uma associação Pró-Construção. Entendi. Com o mesmo
com a mesma assessoria técnica. Se amanhã cair um operário, Deus não livre que aconteça, do 10º andar, que pode ocorrer, que a construção civil é atividade de risco para todo mundo. Com certeza. Tá certo? Com certeza. O cara vai para a justiça, aí logo daqui a 5 anos, 10 anos, o prédio está pronto. Aí vai procurar quem? O condomínio. Vai procurar quem comprou. Então é o seguinte, se você corrigir as parcelas pela inflação ou pelo índice nacional do custo da construção e fizer alguma previsão de risco, vai ver que ao final você pagou um apartamento mais caro. Enquanto na incorporação, você, ao longo da obra, você paga 20%, no máximo 20%, o restante ele obtém o financiamento. E nem sempre essas unidades podem ser financiadas. Entendi. Entendeu como é? E o financiamento, ele tem um seguro próprio, ele tem uma série de vantagens. Se ele morrer, entendeu? Certo. Então, aqui você é autofinanciável. Esse empreendimento aqui do Barolo, a conclusão da obra está prevista para 82 meses, são 7 anos. Então, aqui, mas ele bota logo na frente, está aqui, das primeiras 12 parcelas é o preço do terreno. E pela conta que eu fiz, dá 3.500 metros quadrados. Então é o seguinte, é a atividade melhor que tem no mundo, mais lucrativa. Agora, sem risco. Sem risco, eu quero descobrir no mundo alguma atividade empresarial, comercial, que é própria para o mercado consumidor, que não tenha risco. É um desafio muito grande. Doutor Luciano, como é que as autoridades, o senhor tem conversado com muita gente, tem reagido aos argumentos da CEOP? É o seguinte, eu imagino, não só a autoridade, como nós próprios incorporadores fomos enganados. Somos enganados. Precisou que eu passei o fim de semana, está aqui tudo marcado aqui, entendeu? Está aqui as coisas que eu escrevi, entendeu? Analisando a pasta de publicidade, só essa pasta já descaracteriza uma associação, certo? E esse prédio, a associação, não tem todos os compradores. Como é que é uma associação? Primeiro você associa para depois fazer o empreendimento. Claro. Sim, você já tem os então, compradores não é já. Quer dizer, o prédio está lançado com placa da porta, está lá tudo, placa, né? Ou seja, com publicidade. E dos apartamentos que serão, vamos dizer assim, construídos, você tem metade que foram... Primeiro você tem um grupo de moradores, né? Olha, vamos reunir aqui os funcionários da Rio, vamos fazer um prédio, um condomínio para Agitão. Já temos todos os moradores para depois a gente fazer as etapas. Vocês querem fazer os prédios aonde? Sim. Em que lugar? Para que faixa? Para não ser... Essa é uma associação de interesses comuns. Mas chega uma pessoa e diz, olha, André, ali está barato, você devia investir. Vamos lá comprar. E para quem mora aqui, eu não sei quem vai morar aqui. Entendeu como é? Então isso não é associação. É obra preço de custo. Tudo bem, a obra preço de custo está prevista na lei. Mas a obra de preço do custo é da lei de incorporação. Então ele tem de cumprir o primeiro item, o artigo 32, incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais, tal competente, após o registro do imóvel competente do memorial de incorporação. Então, se a CL lançar a venda com placa, com preço e tudo, sem o memorial, é crime. Eu estou sujeito a responder ao processo. Então, o que é que, respondendo a sua pergunta, as autoridades, como as empresas do mercado imobiliário, ficaram sem entender. Porque agora que isso pode, não pode, né? Agora, porque faziam um prédio, é uma associação e tal. Aí tinha a Associação do Banco do Brasil, como existe, e outras. Parecia igual, mas não é. A Associação do Banco do Brasil é legal. É para o funcionário do Banco do Brasil. Certo. Entendeu? Segue as regras da associação. Agora, na hora que você vai para o mercado, simultaneamente lança 8 prédios, 8 empreendimentos, acaba o mercado imobiliário, destrói a concorrência, entendeu? E acaba mesmo. E acaba sendo praticada de uma forma que não é dentro da legalidade, então não é dentro da moralidade também, não é? Empresário claro. Ganhando de forma... Paga impostos, né? Acaba sendo prejudicado. Aqui ele diz aqui o seguinte: a construção de imóveis objeto de incorporação nos moldes previstos nesta lei poderá ser contratada sob regime de empreitada ou administração, conforme definido, para estar incluído no contrato com o comprador ou em ser contratado diretamente entre os adquirentes, no caso de associação. Então, você tem, na lei, só fala, artigo 48, ou é uma obra por administração, quer dizer, preço de custo, a lei define que administração é preço de custo,
Agora, como é preço de custo se o terreno já está mais caro do que uma valorização do mercado? Entendeu? Então, nós marcamos tudo, André. Como eu lhe disse ontem... Quer dizer, o correto... Já começaria assim, comprou um terreno por R$1 milhão, teria que repassar para todos por R$1 milhão. É verdade. Isso não acontece, né? Não tem de ter uma avaliação de um avaliador independente, primeira coisa. Certo. Se é preço de custo, tudo é custo. Segundo, eles recebem um percentual sobre a assessoria técnica. Isso também não é custo. E eu estou fazendo essa entrevista com o doutor Luciano Barreto, da CEOP, mas, por exemplo, eu tenho uma pessoa muito próxima minha que entrou nessa compra, né, por associação, que era realmente, naquele momento, uma associação, e que o cara, o administrador, o consultor, sei lá o que fosse, no meio do caminho tiveram que tirar, porque o cara deu o maior prejuízo, fez a maior presepada, entendeu? Eu não vou dizer quem foi para não ser antiético aqui. Mas eu estou falando de um caso de uma pessoa muito próxima, né, da minha família, que comprou um apartamento, né, de 230 metros quadrados, um apartamento de nível, né, excelente. E no meio do caminho, realmente, os associados, que aí era uma associação mesmo, né, de pessoas afins, começaram a perceber que a situação estava fugindo ao controle, né? Ainda tem isso, né? Ainda tem mais essa, que tem que se ter esse muitas cuidado, vezes essa né? falta de cuidado que pode resultar em prejuízo financeiro, né? E um sonho E aí você da vê, família. né? E a coisa está muito nítida, está muito clara. Lamentavelmente, a gente não tem outro argumento a utilizar aqui. Está muito claro, né, que um cidadão, nesse caso específico, entrou no mercado pregando a história do associativismo, né, da cooperativa imobiliária, e, na verdade, não é nada disso. Ele vai lá, compra o terreno, vende por quanto quer o grupo que tiver montado. Para montar o grupo, se utiliza de propaganda. Corretores de imóveis que não deveriam estar atuam trazendo oferecendo pessoas as unidades, né? Quer dizer, tudo realmente de forma errada. E para completar e para piorar a questão dos impostos que não são pagos, porque aí somos nós que estamos de fora que perdemos, né? Porque o cidadão perde na hora que o empresário deixa de pagar os impostos daquela determinada obra, né? Como isso vale para qualquer coisa, né, Priscila? Falou, né? O ITBI... Sonegou, já viu, né? É verdade. E aí a CEOP, aí na pessoa do doutor Luciano Barreto, que todo mundo conhece, né? Ele que é da construtora Celi, mas que está, né? Tem gente que olha assim, não, o doutor Luciano está advogando, está legislando em causa própria, mas não é, minha gente, né? As pessoas precisam entender que alguém precisa falar. E a associação resolveu se pronunciar, resolveu falar e mostrar a realidade dos fatos. Quer dizer, se você tem 8 empreendimentos de luxo, praticamente, lançados quase que ao mesmo tempo no mercado, né? Por um sistema desse aí, onde há uma nítida incorporação travestida, né, de associação, aí alguma coisa precisa ser feita realmente. Com certeza. Doutor Luciano, mais algum ponto que o senhor queira destacar? Só para complementar aqui, tem um ouvinte, o Cleiton, perguntando há quanto tempo essa suposta incorporadora está atuando aqui? Olha, como eu disse, no início, eles estão, segundo eles dizem na publicidade deles, eles atuam há 20 anos praticando ilegalidade. Sim, nossa. Certo? E nós, incorporadores, e eu me penitencio aqui, nos fechamos os olhos. Entendi. Porque entendíamos que era uma atividade idêntica do funcionário de uma empresa, do Banco do Brasil, de alguma entidade da Rio, que resolveram fazer uma solicitação. Então, na hora que a gente constata que ele não é uma associação... Vocês foram a fundo nisso, que ele não né? atua, eles dizem associação, mas não cumprem nada da teoria é uma da coisa, associação. prática é outra. Então, aí nós vimos que eles não fazem o memorial de incorporação. Então, nós vimos que eles praticam atividade ilegal. E o mercado legal não tem como concorrer com a ilegalidade. Como comerciante, não pode concorrer com o contrabandista. Certamente, o contrabandista vai vender mais barato. Você, por exemplo, às vezes, quantas vezes nós já temos notícias, né? De empresários cobrando uma ação da prefeitura para tirar os ambulantes de frente das lojas dele, né? No mercado, em setores importantes aqui do comércio. Né? E quantas vezes nós ouvimos isso? E eles atraem clientes, está aqui a prova. Eu vou deixar até com você um caderno que está na internet,
onde eles colocam o preço a R$5.000, R$5.500 o metro quadrado, médio. Não existe isso. Então, uma obra de luxo, né? Uma obra de alto luxo, é uma mansão. Eles mesmos denominam como mansão. Olha, nós temos conhecimento de várias irregularidades já acontecendo, entendeu? Então é o seguinte, aí, no fim, tem um edifício aqui também que foi feito por condomínio, que vai precisar gastar uma fortuna agora em recuperação de vícios de construção. Certo. Tá certo? Quem vai pagar? Os moradores, quem comprou, né? Então, pronto. O que nós queremos alertar é que essa é uma vantagem enganosa. E tudo que eles anunciam, eles colocaram uma matéria aqui recentemente, colocando fato ou fake. Certo. Condominar o sistema associativo, tal e tal. Existe um fato, eles estão na ilegalidade. E o fake, são eles que praticam. Entendeu? Então, André, eu quero... Se eles estivessem atuando dentro da lei de incorporações, certamente eles não seriam chamados de cooperativas. E eu os convido, a lei de incorporação, o princípio básico é o memorial, é o registro da incorporação. Na Bahia, houve uma campanha e as empresas, uma ou duas empresas que atuavam isso, lá representavam 1% do mercado, aqui representam 100% do mercado. Sim. O mercado é deles. Agora, eles ainda agridem as construtoras tradicionais. Eu tenho 8 ou 10 incorporadoras sérias que evoluíram muito. Não tem qual é a tecnologia dele igual de qualquer outro? Quais são as matérias dele? Os outros compram. Entendeu? Por que é mais barato? Quem tem que responder essa pergunta são eles. Entendeu? Por que é mais barato? É porque eles lançam mais barato. Não quer dizer que ao final seja mais barato. E ainda fica o lançamento é atrativo para justamente chamar, né, André? É o boi de piranha, possíveis assim, compradores. Né? No mínimo, cabe uma reflexão nesse debate que a gente trouxe aqui, que as autoridades não fechem os olhos, né, que a sociedade civil também fique atenta. Por isso que a gente fez questão de convidar o empresário da Associação, né, das Empresas Públicas e Privadas, doutor Luciano Barreto, para trazer à tona esse tema que é de relevância. E a gente fala em legalidade, em arrecadação de impostos e, claro, em preocupação para a sociedade, porque esses clientes associados podem ser lesados no futuro e a gente não quer isso, né, doutor Luciano? Muito obrigada por trazer esse tema. Fique à vontade. Eu agradecer a vocês, pedir desculpa aos ouvintes, que é um tema realmente palpitante, difícil. É um tema importantíssimo para todos. Importantíssimo. Né? E quem não tem um imóvel hoje vai querer ter no futuro. O que é que eu posso sugerir ao consumidor? Exige o memorial de incorporação. Ele não é associativo, ele é preço de custo. O preço de custo está tendo a lei da incorporação. Ele disse, não, eu quero comprar a sua unidade das condições que você está me oferecendo. Agora eu quero o memorial registrado no cartório. Pronto. Entendeu? Porque nós não podemos fazer sem memorial. Hoje, eles são um único grande incorporador de Sergipe. É o maior incorporador de Sergipe, é a Condominial. Eles mesmo anunciam que tem 8 empreendimentos. Então é o seguinte, nós não queremos que eles deixem de fazer nada, eu quero que eles façam dentro da lei. Entendeu como é? Certo. Porque a ilegalidade não é boa para ninguém. A lei foi feita para ser cumprida, né, gente? Então, para todos. Não tem uma coisa, fulano pode, ciclano não pode. Não, a legalidade está aí para todo mundo. Inclusive, é uma forma daquele que está comprando ter suas garantias, né? Porque depois, mais para frente, vai brigar e não vai ter a quem recorrer, né? Não adianta. Então, como eu dizia, encerrando, agradeço, Priscila, agradeço, André. Estou à discussão, inclusive da própria condominial, vim aqui com a lei, entendeu como é? Quer dizer, nós ainda vivemos num país que tem leis. Sim. Tem que ser cumpridas, né? Por isso que eu perguntei às autoridades, né? Como é que vem isso aí, o que é que pretendem fazer para botar a coisa dentro dos eixos? Eles enganam com a mistura. Eles são associação sem ser, são obras de custo sem ser, eu estou dizendo... Como é que acabam confundindo, né, doutor Luciano? Entendeu? Entendi. E quem não é do meio acaba sem entender. Entende. Eu sou leiga no assunto, por exemplo. Nós nos alertamos quando eles anunciaram aqui, isso aqui está na internet, é fácil, eu vou deixar uma cópia com vocês, e eles anunciaram que já fizeram 16 empreendimentos. Nossa. Não tem em Sergipe, tirando as grandes empresas, Norcom, Cosio, etc.,
que fizeram, nesse período, 16 prédios de luxo. Pois entendeu? Tá Só faz enganando o povo. Tá aí uma reflexão importante, né, para a gente fazer nesta manhã, aqui na Rio FM, esse jornalismo sério que vocês conhecem, com transparência, ouvindo, né, a verdade, trazendo à tona a notícia no início da semana, nesta segunda-feira. Muito obrigada pela audiência, pela preferência. A gente vai continuar acompanhando esse tema, né, André Barros? Com certeza. E o espaço aberto, como eu deixei bem claro no primeiro momento, e o doutor Luciano é testemunha disso, convidei ele, dizendo que estava convidando também o outro Luciano, que também é Luciano, da Condominial, para uma discussão aqui, um debate amigável e transparente. Mas, infelizmente, a gente não teve essa confirmação, mas o espaço continua aberto para qualquer informação que, porventura, vocês possam ter. Eu acho difícil, né? Que o grau de convencimento venha, porque, sinceramente, eu não sou mais sabido nem inteligente que ninguém, mas os fatos são os fatos e estão muito esclarecidos aqui por doutor Luciano Barreto, da CEOP, né? E aí, cadê o memorial descritivo? Está registrado em cartório? Quem é que vai pagar por qualquer situação adversa que ocorra depois da entrega do imóvel, né? Quem é que vai pagar por isso? Olha... Enfim, né? E aí, se compra um terreno a preço, por um preço se vende 3 vezes mais caro, é preço de custo isso? Quer dizer, uma série de situações de difícil explicação, viu, Priscila? Pois é, e requer um cuidado muito preciso nisso, com a atenção das autoridades, como o André falou, a CEOP trazendo esse debate, né, com as empresas públicas e privadas, trazendo a lei e o ouvinte também analisando toda essa situação. Conto com a sua parceria, audiência, preferência, pode mandar a sua opinião no 9870-0102. Muito obrigada, doutor Luciano. Até a próxima oportunidade. Obrigado. E a gente vai a um rápido intervalo comercial, sempre no oferecimento de grandes empresas que anunciam